Olá, boa noite, que a paz esteja com todos vocês. Como é bom, mais uma semana, prepararmos um tempo para Deus, para ouvirmos a sua palavra, né? Mais uma semana, mais uma live, então sejam bem-vindos. Eu sou a pastora Soraya. Eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Sapezal, do Ministério do Pastor Edilson Linda. Então sejam todos muito bem-vindos a esta live e que Deus venha falar fortemente aos seus corações, assim como Ele já falou comigo no momento que eu estava estudando a palavra, no momento que eu estava meditando. Deus falou muito forte ao meu coração, então sejam bem-vindos, que seja uma live muito prazerosa, de crescimento e muito abençoada, porque o Senhor já está no controle de tudo, amém? Boa noite, Lucilene, que a paz esteja contigo, amém? Como nós fazemos todas as quintas-feiras, em todos os momentos da live, nós colocamos este momento, nós colocamos esta oração, fazemos oração e colocamos na presença de Deus. Então aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, feche seus olhos, eleva o seu pensamento a Deus e deixa Ele falar contigo. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor é Deus, Deus do impossível, Deus do milagre, Deus que faz as coisas acontecerem em nossas vidas. Nós te entregamos neste momento, Senhor, esta live, esta palavra, que o Senhor venha falar fortemente aos nossos corações e que nós possamos estar crescendo cada vez mais. Crescendo porque te buscamos, crescendo porque te amamos, crescemos porque queremos estar cada vez mais aliançados contigo. Fale conosco, Senhor. Ministre aos nossos corações. E quando ao término dessa live, quando acabar este momento, que nós possamos querer e te buscar ainda mais em nossas vidas. Senhor, nós oramos em seu nome hoje e sempre. Amém. Amém, meus queridos? Que a paz esteja com todos vocês, que esse seja um momento, como eu falei para vocês, um momento de muito crescimento. O tema dessa noite, da palavra dessa noite, é reerguendo os escombros em sua vida. Olha só que palavra forte. Reerguendo os escombros em sua vida. Então aí onde você estiver, pegue a sua Bíblia, abra em Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Nós vamos estar lendo os versículos 13 e 14. Amém? Neemias capítulo 2, versículo 13 e 14. 13 e 14. Abra sua palavra, vamos estar falando com Deus. Vamos estar ouvindo. Boa noite, Thaís, seja muito bem-vinda. Que bom que está conosco. Abra aí a sua palavra em Neemias, capítulo 2, versículo 13 e 14. Amém? Bom, eu vou estar lendo na minha versão e a palavra do Senhor diz assim: E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao tanque do rei, e não havia lugar para onde pudesse passar o animal em que estava montado. O 15 diz assim: Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale. Assim eu voltei. Por que dessa passagem?
a gente vai entender um pouquinho sobre essa palavra, resgatando um pouquinho os versículos anteriores. Aqui nós temos uma passagem onde Neemias, que era escravo do rei Artaxerxes, e ele andava muito triste, muito com a sua face muito triste, e o rei achou isso estranho, porque Neemias era um funcionário muito dedicado, obediente, era um funcionário exemplar. E quando o rei se deparou com a feição do Neemias triste, o rei achou estranho. Ele questionou Neemias por que ele estava tão triste daquela forma. Neemias, então, vendo ali uma oportunidade, ele fala com o seu rei que ele gostaria, né, de ir até a sua terra, até Jerusalém, e ele gostaria de reconstruí-la, tá? Ele faz um pedido ao seu rei, que se fosse do agrado do rei, olha só como que ele pede, se fosse do agrado do rei, que ele deixasse o seu servo, que era Neemias, estar indo até a sua terra e reconstruí-la, porque ela tinha sido destruída. Como Neemias era um funcionário muito dedicado, era alguém muito responsável, era fiel ao rei, o rei perguntou, né, quanto tempo você vai levar nessa viagem, quando você voltará, né? E eles entraram num acordo e com um prazo determinado, com um tempo determinado, o rei então o liberou para que ele fosse até a cidade dele e que ele reconstruísse e depois que ele voltasse então para o seu trabalho, para a sua casa, onde ele estava morando. Então aqui a gente começa a analisar essa história. Primeiro, a gente vê a obediência de Neemias ao se dirigir ao seu rei, né? Quando ele é indagado o motivo de sua tristeza, o rei achou estranho aquela tristeza toda em Neemias e ele foi indagado o porquê daquilo. Se a gente for parar para analisar, se o rei viu Neemias triste e achou estranho, significa que Neemias era um homem, era um rapaz alegre, que não cabia a ele a tristeza, né? Então a gente começa analisando o fato do rei ter se espantado de ver Neemias triste. E quando Neemias é indagado, a forma como ele pede, a forma como ele vê a oportunidade e ele pede ao rei para que ele possa sair dali onde ele está, da onde ele vive, do seu trabalho, do seu serviço, ir até a sua cidade natal, a gente vê ali a obediência. Se for do seu agrado. Então veja só, isso a gente entende como ele era um funcionário exemplar, ele era obediente. E sendo ele um bom funcionário, uma boa pessoa, o rei ele não hesitou em permitir que ele fosse. Eles combinaram um prazo, eles determinaram um tempo e assim Neemias foi, e com ele foi algumas pessoas, alguns homens que confiavam nele e que poderiam ajudá-lo. Quando ele chega em Jerusalém, ele vê tudo destruído, ele vê o muro destruído, ele vê tudo acabado, ele vê tudo, ele vê um monte de escombro, sem vida, ele vê aquilo tudo destruído e aquilo entristece ainda mais o coração de Neemias. E essa passagem que eu li para vocês, a passagem 13 e o versículo 13, 14 e 15, ele mostra quando ele chega lá e que ele se depara com aqueles escombros, né? O lugar onde tinha fonte não tem mais, ele começa a ver de fato como que estava a cidade, o que ele teria que fazer para reconstruir a sua cidade. Agora, trazendo para a nossa vida,
Agora, pegando essa lição de Neemias, esse fato que aconteceu com Neemias, essa vontade que ardeu no coração dele de reconstruir a sua cidade. Por que ele fez isso? Neemias era um homem de oração. Ele orava. E por muitos dias, Neemias orou para que houvesse a oportunidade dele falar com o seu rei, para que o seu rei o permitisse que ele fosse até Jerusalém e reconstruísse os muros, limpasse, tirasse toda a destruição e trouxesse vida novamente. Então nós vemos o que? Um homem de oração. E quando a gente fala, como eu trouxe o tema para você essa noite, de reerguendo os escombros em sua vida, como que está a sua vida hoje? O que você precisa melhorar em sua vida? Qual é a pedra que está à sua frente, que está atrapalhando o seu crescimento? O que você está fazendo com as pedras que surgem no seu caminho? Quando a gente entende, quando a gente fala de reerguer os escombros, é eu pegar tudo aquilo que tem me diminuído como pessoa, as adversidades, pegar o fato de ter situações ocorrendo em nossas vidas e transformá-las em degrau para que a gente possa subir e alcançar a nossa vitória. E foi isso que Neemias fez. Primeiro, Neemias, ele orou. Ele entregou nas mãos de Deus, porque ele estava orando pela oportunidade de reconstruir o lar dele, a cidade dele. Nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que entregar nas mãos de Deus a nossa vida e nós temos que orar. Acreditar, porque Deus, ele ouve o nosso clamor, ele ouve a nossa oração. Se tem alguma coisa errada na sua vida, se tem alguma coisa que você sente que está faltando, ore. Peça que Deus te revele, peça que Deus te mostre o que você deve fazer para você reconstruir a sua vida. Porque quando a gente fala em reconstrução, quando a gente fala de querer mudança, nós estamos falando de reconhecimento, de humildade. Nós temos que ser humildes e entender, opa, tem algo errado sim. Eu preciso mudar, eu preciso me reconstruir. E quando eu entendo isso, quando o meu coração ele grita por essa mudança, significa que eu estou sendo o quê? Humilde e aceitando os meus erros. Porque se a vida não está bem, ou porque se aparece muitas pedras no seu caminho, ou se você estava enfrentando algo que você não está vendo uma solução para o problema, é porque alguma coisa, em algum momento você errou. E quando você reconhece isso, nós vemos isso como humildade. Eu errei, eu estou errando e eu quero reorganizar, reerguer a minha vida. Eu preciso de mudança, só que a mudança não vem de pessoas. A mudança, o ânimo, a vontade de fazer algo novo vem de Deus. E se você fizer como Neemias fez, se você pegar o seu problema, a sua angústia, aquilo que está gritando dentro do seu coração, entregar nas mãos de Deus, Deus ele vai dar oportunidade para que você venha reerguer os escombros de sua vida. É o casamento que está ruim? Então peça oportunidades para que Deus mostre aonde você deve consertar. O que está defeituoso na sua vida? Os filhos estão rebeldes? Peça para Deus te mostrar onde que você deve agir, o que você deve fazer, como você deve lidar com isso, para que eles voltem a ser os filhos que eles eram antes. A nossa dependência tem que ser em Deus. A nossa dependência não pode ser no problema. O nosso alvo não é o problema, nosso alvo é Deus. Só que quando nós colocamos o problema na frente de tudo e acima de tudo, Deus ele não vai agir, porque é Ele que tem que estar acima de tudo. Nós temos que fazer como Neemias,
achar a oportunidade, pedir para Deus a oportunidade para você se reerguer espiritualmente, porque nós somos falhos, sim, nós deixamos a desejar, sim, mas peça para Deus sabedoria para você se reerguer espiritualmente. Não permita que a tristeza, não permita que o desânimo tome conta daquilo que tem que pertencer a Deus. O seu levantar, o seu querer, o seu buscar, a sua vontade de mudança. A prosperidade espiritual nos faz ir longe. Mas para isso eu tenho que remover as pedras que estão no caminho. Eu preciso tirar tudo da minha vida o que está me atrapalhando. Eu preciso tirar da minha vida o que está me empurrando para baixo ou que não está deixando eu avançar. Eu preciso me reerguer e eu só consigo me reerguer se eu clamar e entregar o meu problema, a minha vida a Deus. E não pense vocês que foram fáceis para Neemias, porque não foi. Alguns capítulos, capítulo 4, capítulo 5, até mesmo capítulo 2, em alguns momentos, Neemias escuta vozes, ele escuta de outras pessoas que os esforços deles que não valerão a pena, que ele não ia conseguir reconstruir nada, que alguém ia parar ele no meio do caminho, que a família dele ia sofrer com tudo isso, que não ia valer a pena ele reconstruir nada. E quantas vezes nós não ouvimos isso no nosso caminhar da nossa vida? Você não vai dar conta, você não consegue, nos empurrando para baixo, nos colocando para baixo. Quantas vezes ou quantas palavras negativas ou quantas pessoas negativas que ficam do nosso lado só colocando defeito, em vez de te mostrar ou de querer te ajudar com o problema, que te coloca para baixo. Porque você é isso, você não dá conta, porque você... E aí, se você não estiver na presença de Deus, você cai e se afunda numa tristeza sem fim, numa depressão, em um desânimo que nada e nem ninguém consegue tirar de dentro do seu coração. Então eu venho nessa noite dizer para você que você ore e clame como Neemias orou e clamou. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 diz assim: peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e as portas lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta está aberta. Olha que versículo maravilhoso. Peça e lhe será dado. O que Neemias fez? Neemias orou. Pedir é orar. Neemias orou, ele pediu. Ele queria uma oportunidade, ele queria uma brecha para ele chegar no seu rei e pedir uma dispensa para ele poder fazer algo ainda maior na vida dele. E ele foi merecedor disso, ele encontrou a resposta que ele queria porque ele era obediente. Ele não deu ouvidos a ninguém, ele não escutou nada, ele escutou Deus. E você, o que você está escutando? O que você está vendo? Quem que você está procurando? Quem que vai te ajudar? Quem que vai te ensinar a remover esses escombros? É somente Deus. Somente Deus. É Deus que vai tirar você dessa tristeza profunda. É Deus que vai mostrar para você o caminho. É Deus que vai mostrar qual é a pedra que você tem que retirar primeiro. Qual é o escombro que você vai ter que retirar primeiro. Porque às vezes a nossa vida ela tá cheia de escombros, cheia de pedras. É tanta pedra, é tanta ruína que você não sabe nem por onde começar. Mas Deus ele te mostra. Deus ele mostra para você o que você tem que retirar de primeiro. O que não agrada a Deus. Ele vai limpando, ele vai tirando de nós aquilo que desagrada a ele.
para que Ele faça presença na sua vida, para que o Espírito Santo entre no seu coração, Ele tem que fazer uma limpeza. E Ele vai limpando e Ele vai mostrando. O que nós temos que fazer? Orar, clamar, pedir a Deus. Senhor, aonde que eu estou errando? Senhor, mostra-me o que eu tenho que consertar. Pai, eu quero uma transformação. Eu preciso me reerguer espiritualmente. Eu preciso tirar esses escombros, essas ruínas da minha vida. Eu preciso melhorar como pessoa. Isso é humildade. Nós precisamos ser humildes. Assim como Neemias foi. Assim como Neemias orou. Assim como Neemias clamou. Deus, Ele deu a oportunidade que ele precisava para que Neemias viesse falar com seu rei. E olha só, meus queridos, como o versículo que eu acabei de ler de Marcos, peça e lhe será dado. Ele orou e ele conseguiu a oportunidade. Ele foi atrás daquilo que o coração dele desejava. Ele bateu a porta e a porta foi aberta. É isso que nós temos que fazer, nós temos que crer em Deus. Nós temos que entender que o Senhor é o dono de tudo, da nossa vida, tudo pertence a Ele. E se tem algo que está nos incomodando, se tem alguma pedra que está nos atrapalhando, nós precisamos remover essa pedra, tirar esses escombros e nos reerguer. E quando você percebe isso, quando você entende isso, você está sendo humilde. Essa humildade agrada a Deus. E entender que pessoas que não nos fazem bem, ouvir aquilo que nos fazem bem e guardar no coração é pior ainda. Se você anda com pessoas, se você tem ao seu redor pessoas que nada tá bom, que tudo ela critica, irmãos, filtra aquilo que te agrada. Ouça, mas não guarda no coração. Ouça aquilo e filtra, sabe? Guarda no seu coração aquilo que te vai crescer, que vai cooperar com você, com o seu crescimento. Aquilo que não agrega, nem escuta. Entra no ouvido, sai pelo outro. Aquilo não, que te mostra aonde você precisa melhorar, aonde você precisa encontrar, remover, qual a pedra que você precisa remover, isso você guarda no seu coração. É disso que a gente precisa, para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos pessoas que estão à busca de prosperidade espiritual. A prosperidade material, ela é acrescentada. A prosperidade espiritual somos nós que temos que correr atrás e buscar. Ela não nos será acrescentada, ela nos será dada quando você busca, quando você ora e quando você entrega para Deus a sua vida, os seus problemas, as suas adversidades, e você vai aprendendo e Deus vai operando, Deus vai agindo e você vai crescendo espiritualmente. Essa prosperidade, essa sim, você busca, você alcança, você corre atrás. A prosperidade material, ela é apenas acrescentada por Deus. Então eu venho essa noite trazer para você uma palavra de encorajamento. Remova as pedras da sua vida. Remova o que está em ruínas. Transforme o que está ruim em coisa boa, mas transforme através da presença de Deus em sua vida. Transforme o que não agrada em Deus, tira fora e transforme a sua vida em Deus. Ore como Neemias orou. Peça como Neemias pediu, seja humilde como Neemias foi, seja obediente como Neemias foi. Quando você é obediente a Deus, o seu crescimento vem, a sua prosperidade acontece e as coisas vão se ajeitando. Não fique vivendo uma vida no meio de tristeza,
Não fique empurrando com a barriga, amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo, amanhã quem sabe eu tenho tempo para isso. Não vá empurrando a sua pedra, o seu entulho, não vai empurrando com a barriga não. Livre-se de tudo isso. É um recomeço. Você tem que se reerguer. Você tem que pegar o que está te atrapalhando, as adversidades, e fazer de degrau, subir. Não, eu vou subir, não é isso que vai me derrubar. Eu vou alcançar coisas melhores, eu vou alcançar voos mais altos, porque Deus é comigo. E Deus é conosco, meus irmãos. Não há problema que Deus não possa nos dar uma solução. Não há uma angústia que Deus não possa sarar. Não há uma ferida que Deus não possa curar. Mas para isso nós temos que buscar. Nós temos que estar disponíveis para isso. Para que esses escombros e essas ruínas, para que elas saiam da nossa vida. E Neemias conseguiu. Neemias ele reconstruiu o muro. E você? Você vai deixar o medo, a dúvida, a tristeza, o desânimo tomar conta da sua vida? Ou você vai se reerguer? Vai jogar fora todos esses escombros que está atrapalhando a sua vida? Qual é o seu problema? Qual é o seu medo? Entregue na mão de Deus. É Ele que vai resolver, é Ele que faz acontecer. Creia somente nisso. Nunca duvide do amor de Deus para com a sua vida e nunca ache que você está sozinho, porque Deus está sempre conosco. Deus, ele é fiel a nós que deixamos a desejar, muitas vezes, né? Digamos de passagem, muitas vezes. Então, reerga-se, jogue fora o que te atrapalha e torne-se uma nova pessoa, mude a sua vida, se transforme para melhor na presença de Deus. Amém, meus queridos? Eu espero que vocês tenham aprendido. Leiam a história de Neemias. É uma história, é um exemplo maravilhoso. Aqui a gente não tem muito tempo, né? Porque eu não faço lives de 1 hora, não faço isso. Mas é uma dica que eu dou para vocês. Leiam o livro de Neemias da Bíblia. Vocês vão aprender muito, porque lá tem lições maravilhosas que nós vamos colocar em prática no nosso dia a dia. Amém? Deixa eu dar boa noite aqui pro meu povo amado. Boa noite, Poliana. Que bom que você está conosco hoje. Oi, Célia, querida. Que bom que você está nos assistindo. Ô, Rose, minha amiga. Um beijo, saudade de você, das nossas conversas. Osana, que bom que você está presente também. Tia Vaneide, um beijo no seu coração, tia, saudade. Lucilene, Thaís, já falei com vocês hoje, né? Lucinéia, minha linda, beijo. Oi, Dai, daqui a pouquinho estamos juntos. Boa noite, Dai. Que vocês possam, junto conosco, estar crescendo cada vez mais. Você quer crescer mais? Vai lá no YouTube, me segue lá no canal. Você pode ter certeza que lá vai ter momentos maravilhosos, vídeos, todas as lives que eu faço aqui no Facebook, elas estão lá no canal do YouTube. Então entra lá, indica para amigos, indica para familiares. Vamos levar a palavra de Deus a tantas pessoas que precisam. Vamos fazer o ID de Jesus, não é mesmo? Um abraço a todos vocês, minhas queridas, minhas amigas, meus queridos, que vocês possam ter um restinho de final de semana maravilhoso, que Deus venha abençoar ainda mais a vida de vocês, abençoar porque vocês são pessoas que Deus ama verdadeiramente. Creia nisso porque eu tenho certeza que Deus os ama. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo no coração.